Oi, gente, eu sou a Bianca Brasil e hoje eu vou falar para vocês do meu lindo baço, meu lindo. O baço é o meu lindo, né? Embora o baço seja um órgão assim que na medicina ocidental a gente não ouve muito falar, né? Ah, eu preciso cuidar do meu baço. Ah, eu fui no médico e ele falou que eu tenho que cuidar do meu baço. Você não ouve isso. Agora, quando você vai fazer um tratamento de medicina chinesa, essa é uma das primeiras coisas que você escuta. Nossa, o acupunturista falou que eu preciso cuidar do meu baço. Por quê? Porque para a medicina linda chinesa, o baço é um órgão central, tá? Ele é o órgão que ele é responsável por manter as coisas no lugar. Ele é o órgão responsável por separar o puro do impuro. Ele é o órgão responsável por levar aquilo que é puro e lindo e maravilhoso para o nosso sangue. Então a gente diz que o baço é responsável pela produção e a qualidade do nosso sangue, né? Ele é responsável por manter o sangue dentro dos vasos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita manchinha, sabe? Que tem aqueles roxinhos na perna, né? Esse tipo de pessoa, isso é um sinal de fraqueza do baço, né? O baço também mantém os líquidos dentro dos vasos linfáticos, então uma pessoa que tem edema, uma pessoa que tem inchaço, é um sinal de baço enfraquecido. O baço é responsável pela nossa digestão, então quer dizer, uma pessoa que tem uma dificuldade de digestão ou que fica, sabe, arrotando muito tempo alguma coisa, isso não é fraqueza do estômago, isso é uma fraqueza do baço, embora o estômago trabalhe junto com o baço para a medicina chinesa. Que mais? Bumbum caído, peitinho caído, flacidez, né? Pele solta, tudo isso é sinal de fraqueza do baço. Ptose dos órgãos, queda dos órgãos, né? Então, por exemplo, tem gente que cai o útero, né? A ptose uterina, tem gente que tem os prolapsos, né? Quando sai o útero, quando a pessoa tem hemorroida e ela tem um prolapso junto, né? Do ânus, do reto, os órgãos podem cair, né? Tem pessoas que têm ptose, que tem essa queda do estômago tão grande que chega a forçar a bexiga. Pois é. E o órgão responsável por deixar tudo no lugar, né? Até a queda das pálpebras, gente. Tá? Isso tem a ver com a força do baço, problemas de coluna. Por quê? Vamos imaginar que a gente tem um fiozinho, tá bom? Que tá ligado lá no nosso fundinho, no fiofó, tá? E que ele sai daqui de cima. Tá? Então, se esse fio tá frouxo, fica assim, não é? Mas se esse fio estica, isso é uma postura de baço forte, né? Isso é uma postura de baço fraco. E aí, o que isso tem a ver com emagrecimento? Tudo, né? Porque eu tenho certeza que vocês já viram gente muito magra assim, né? Gente muito magra assim, gente gordinha assim e gente gordinha assim. Não é? Os gordinhos empinadinhos, né? E já não viram os magros caidinhos? Então, isso tem a ver com a força do baço, porque o baço, ele eleva as coisas, ele eleva aquilo que é bom e ele mantém tudo no lugar, sangue, órgãos, pele, bumbum, peitinho, tudo no lugar, tá? Esse é o papel do baço. O baço também é um órgão responsável pela nossa memória. Então, vocês já perceberam que pessoas assim, ó, elas têm preguiça, elas não têm muito pique, não é? Olha a diferença de uma pessoa assim, né? Do baço forte. A pessoa tem pique, a pessoa tem energia. Quando a energia do baço está fraca, a pessoa fica caída, a pessoa fica desanimada, tudo cansa. Depois que ela come, então, Ave Maria. Né? Principalmente depois que ela come, ela sente um cansaço. E aí, para essas pessoas, quando elas param de comer a cada 2, 3, 4 horas, quando elas começam a fazer 2, no máximo 3 refeições por dia, é muito rápido que ela vê essa injeção de ânimo, porque ela tá poupando o baço dela, tá? Então, primeiro, gente, vamos falar das coisas que destroem o baço.
tá? Porque a primeira coisa, não adianta a gente fazer uma acupuntura, não adianta a gente tomar um fitoterápico, né, as ervas chinesas, não adianta fazer nada disso se você não tirar da sua vida os seus hábitos que destroem o baço. Então é tipo assim, eu dou um murro e faço carinho, dou um murro e faço carinho. Não, vamos parar o murro primeiro, tá? Então vamos entender as coisas que enfraquecem muito o nosso baço. A primeira, gente, é comer demais. E quando eu digo comer demais, não é quantidade não, tá? Eu tô falando de vezes que você come. Porque toda vez que a gente vai comer, o nosso baço, ele precisa gastar muita energia. Porque vamos pensar assim, vamos pensar no estômago como um caldeirão, tá? Aquele caldeirãozinho tá lá quietinho, tá bom? Aí eu quero cozinhar alguma coisa. Então eu vou jogar comida lá, e aí eu preciso de fogo e preciso de lenha. O fogo é o baço, mas a lenha é uma energia que vem dos nossos rins. Tanto na medicina ocidental como oriental, a gente sabe que os nossos rins têm um limite de energia, né? E que a gente precisa poupar essa energia para viver mais. Agora, se toda vez que você come alguma coisa, você rouba a energia do seu rim, você vai viver e gastar seus rins em função de comer, né? Por que o diabético tipo 2 enfraquece o rim? Olha, vamos pensar nisso aí, né? Porque ele tá toda hora retirando energia para comer, para fazer digestão, né? Lembra que eu falei para vocês que os velhinhos, magrinhos falam que o segredo de viver muito é comer pouco? Por quê? Porque você guarda a energia da digestão para o seu corpo se recuperar. Simples assim. Por isso que uma pessoa que está numa UTI, uma pessoa que está num estado crítico de saúde, ela não fica sendo alimentada, às vezes é tirado completamente a dieta dela, né, para ela poder se recuperar. Por isso que depois de uma cirurgia, até você voltar, né, até você estar bem, você não pode comer, você atrapalha o processo de recuperação. E na pré-cirurgia, no antes da cirurgia também, você faz um jejum longo, né, para o seu corpo poder se fortalecer e focar naquilo que vai ser feito. Porque quando a gente come, o foco do organismo vai para a digestão. Tudo bem? Então vamos voltar para o baço. Então, comer várias vezes, ficar toda hora acendendo essa lenha para cozinhar alguma coisa, você desperdiça a energia do baço e do rim, que deveriam ser utilizadas em outras coisas, como, por exemplo, viver mais, manter o sangue no lugar, né? E tudo aquilo que eu falei para vocês que são papéis fundamentais do baço. Tá bom? Então, se você comer no máximo 3 vezes por dia, e gente, entre as refeições é água, chá sem açúcar, café sem açúcar, tá? Até uma água com limão não tem problema. Qualquer outra coisa libera insulina, tá? Um chiclete diet libera insulina. E liberou insulina, acabou. Porque a insulina é um hormônio yin e é um hormônio que não deixa você queimar gordura, não deixa você acessar os seus estoques, tá? Esse que é o problema da insulina. Então, é isso, no máximo 3 refeições por dia, e vamos imitar a natureza. A natureza de manhã quer colocar as coisas para fora, então vamos evitar ao máximo comer de manhã, tá bom? Tem outros vídeos que explicam a importância, por que a gente não deve comer de manhã, aí vocês procuram aí, se informem, tá? Mas a melhor parte para se fazer jejum, para o baço ficar forte e para os hormônios da inteligência, do crescimento, da juventude fazerem a festa no nosso organismo, o mais importante é a gente fazer jejum de manhã, tá bom? E aproveitar a noite, né? A gente já tem todas as horas da noite, emenda de manhã, fica um jejum bem grande, dá bastante tempo do nosso corpo fazer faxina, né? Que o objetivo do jejum é esse, não é emagrecer, né? Emagrecer é um efeito colateral desejado, né, para algumas pessoas. Então, o objetivo do jejum não é emagrecer, tá? Ele é um plus, é um brinde que você ganha com o jejum, é emagrecer, tá? Mas o jejum é espetacular. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que deixa o baço fraco é comer demais. Qual a segunda coisa que deixa o baço fraco? Tem bastante, mas vamos lá. Gravidez. Teve um dia que eu fiquei horrorizada, né? Eu dava aula de fitoterapia chinesa, eu estava junto com o meu professor,
E aí eu fui dar uma aula super feliz, né? Aquele monte de mulheres de 40, 50 anos, 30 e pouco. E eu então, né, gente, sabe quando a gente engravida? E aí aquele monte de... né? Ouvi o barulhinho do grilo lá fora? Então, né, gente, sabe quando a gente engravida? E elas me olhando tipo assim, não... Aí eu falei, como assim? Alguém tem filho aqui numa sala de quase 30 pessoas? 2 pessoas levantaram a mão, tinham filhos. Falei, meu Deus. E aí uma das pessoas respondeu muito rapidamente, depois que eu estudei medicina chinesa, eu vou querer engravidar, vou acabar com o meu baço. E realmente, o baço da mulher grávida fica arriado. Por isso que o pós-parto, a mulher tá inchada, tá caída, tudo cai, né? Tudo cai. Cai o bebê para fora e com isso cai todo o resto da mulher. E aí amamentar também exige muito do baço. Então a mulher na época de gravidez, pós-parto, amamentação, o baço dela tá arriado, né? Às vezes eu me pergunto... até em relação do tempo de sangramento, se às vezes a mulher não fica perdendo mais sangue depois justamente porque o baço está fraco, porque as ervas que a gente utiliza para parar a hemorragia são ervas que tonificam o baço, né? Então tem muita coisa que eu tento levar esse olhar da medicina chinesa, mas tem tudo a ver com o baço, né? E aí você vê que mulheres mais jovens que têm um baço mais forte, elas se recuperam muito rápido, de tudo, né? Criança, né? Agora já a pessoa com mais idade, o baço vai ficando mais fraquinho. E aí toda a recuperação é difícil. Agora, mesmo sabendo disso, eu decidi ter 3 filhos, amo meus 3 filhos, e se eu fosse milionária ia ter 8, né? Como eu não sou milionária, e também mesmo que eu ficar agora, gente, eu já tô com 41 anos, então assim, não rola, né? Mas tenho meus 3 filhos e senti na minha pele o preço, né, de ter filhos em idades muito diferentes, de ter uma filha aos 24 anos e de ter um filho aos 40, né? A diferença de recuperação, né? A minha filha mais velha, imagina, 4 meses eu estava pesando 49 quilos, eu estava magérrima, tudo em cima, sem uma pelanca, sem nada, né? Já a minha segunda filha foi uns 6, 8 meses, já estava lá de pé aos 32 anos, agora aos 40, meu filho tá com 2 anos e ainda tem umas coisinhas que não estão, né, do jeito que devia estar. Então a gente também tem que se respeitar em relação ao tempo, tá bom? Quando a gente fala de emagrecimento, se você tem 40 anos, não se compare a uma menina de 20, tá? Então vamos lá, então vamos continuar. Então, gravidez e amamentação também machucam bastante o baço. Pessoas com menstruação muito abundante, você perde muito sangue, né? Às vezes você tem um calor no fígado muito grande, ele expulsa muito sangue na época da menstruação, e isso faz com que o seu baço tenha que sair correndo e produzir mais sangue. Tá? Então, se você tem uma menstruação muito abundante, que chegam pessoas aqui e falam, Bianca, eu troco o mods noturno a cada 2 horas, eu mancho roupa, a gente precisa olhar isso, a gente precisa cuidar disso, tá bom? Porque é um dos meios pelos quais o excesso do fígado acaba com o baço, tá bom? Essa coisa de ter que repor sangue o tempo inteiro. O que mais que acaba com o baço? Excesso de atividade física. Tá? Então tem gente que acha que você ficar 4, 5 horas na academia, nossa, eu vou ficar o máximo. Não fica. Não fica. Tem um médico norte-americano, amigo meu, gosto muito de trabalhar com ele. Ele é acupunturista, né? Ele é fitoterapeuta e ele também é médico do esporte. E ele mesmo fala, gente, 20 minutos tá ótimo. Tá? Se você curte, gosta de fazer até 1 hora, só que mais que isso, numa frequência diária, pegar muito peso, exigir demais do seu organismo, você prejudica o seu baço também. Aí por isso que tem gente que fala, nossa, aí eu me arrebentei de treinar 2 anos, na hora que eu parei caiu tudo. Sim, porque aí você vai ver o reflexo, né, daquele desgaste que você fez em cima do seu baço muito grande. A outra coisa é pensamento circular, indecisão,
Excesso de preocupação. Isso acaba com o baço. A pessoa fica lá. Ai, mas e se? Ai, mas e se? Ai, mas e se? Gente, meu pai costumava falar, mas e se? Não existe se. Ele falava, se meu pai fosse mulher, eu teria 2 mães, né? Então, assim, não tem cabimento. E se nada, né? Resolve o que dá para resolver, o que não dá para resolver, bota aqui na fila, escreve na agenda, espera. Não fica cozinhando, tá? Então, quando a gente fica com pensamento circular, a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, porque essa coisa de pandemia, né? No início da pandemia, eu ficava 3 vezes por dia vendo dados. Em uma semana eu já comecei a sentir aquele peso na cabeça, do baço já ficando esquisito. Aí eu comecei a ver uma vez por dia. Agora, quando muito, eu olho uma vez por semana, né? Por quê? Porque quando você fica martelando muito a mesma coisa, né? A mulher que está desconfiada do marido. Gente, eu tenho pacientes que estão desconfiadas do marido, que o baço delas arrebenta. Elas não conseguem ouvir mais nada, nem prestar atenção em mais nada, não conseguem aprender mais nada, porque fica só com o pensamento fixo. Será que ele está me traindo? Será que ele está me traindo? Né? Ou você tem um funcionário, será que ele está me roubando? Será que ele está me roubando? Gente, faz alguma coisa, bota uma câmera, resolve isso aí. Mas a gente não pode ficar com esse pensamento circular. Aí sabe o que acontece? Quando a gente fica toda hora martelando a mesma coisa e o nosso baço começa a enfraquecer, vem um desejo absurdo de comer doce. Toda pessoa que fala pra mim, Bianca, eu tô assim com um desejo absurdo de comer doce. Falei, ixi, baço fraco. Vai olhar a linguinha lá, tá meio inchada, pode estar meio pálida, a capa, a sabor da língua meio grossa, né? Olha o tamanho da caca que isso vira, né, gente? Então, assim, tem uma preocupação, dá pra resolver agora? Ótimo, não dá, paciência, né? Assim, vira a página, né? A fila anda. A gente tem no mínimo aí 108 problemas para resolver todo dia. Então resolve o próximo, deixa esse negócio de lado, tá? Ficar se preocupando com o que o outro faz, deixa de fazer. Ai, gente, Primeiro a gente, lembra a história do samurai? Primeiro eu tenho que ficar bem, porque aí eu posso cuidar de mim, eu posso cuidar do outro também. Não é assim que funciona, tá? Então vamos recapitular um pouquinho. Como é que a gente estraga o baço? Comer demais, pensamento circular, gravidez e amamentação, excesso de exercício físico, perda exagerada de sangue, principalmente para as mulheres por causa da menstruação, que tem menstruação abundante. E mais uma coisa, gente: comida de difícil digestão. Alimento integral cru e frio acabam com o baço. Pois é. Vocês já viram o hospital da arroz integral? Já? Torrada integral, um monte de coisa crua para você comer. Já viu? Eu nunca vi, né? Eu nunca vi, vocês viram? Se vocês viram, me manda que hospital que está servindo comida integral e um monte de comida crua e bebidas geladas e sorvete, que eu vou lá ver o que está acontecendo com esses pacientes, assim, para colocar no meu projeto de doutorado. Porque assim, gente, olha, para e pense comigo, a gente não falou que o estômago é um caldeirão e que precisa ser aquecido para poder fazer digestão? É simples. Quanto tempo leva para você cozinhar um arroz branco e quanto tempo leva para você cozinhar um arroz integral? Você tem que entender que o seu estômago vai fazer esse cozimento, vai ter que desmanchar tudo dentro dele, depois nos intestinos, para poder absorver alguma coisa do seu alimento. Quando você come um alimento cru, antes dele chegar no seu intestino, ele tem que ser cozido pelos ácidos do seu estômago. Isso é muita energia que precisa, né? Para você conseguir transformar esses alimentos dentro do seu estômago. Isso é óbvio, gente. Não é à toa que no hospital a gente come arroz branco, purezinho, carne cozida, não é? E você não vê coisas integrais no hospital. Agora, ninguém falava nada de comer coisa integral até o quê? Uns 20, 30 anos atrás. Por quê? Porque era coisa jogada no lixo.
né? Não, vamos fazer dinheiro com isso. Pode jogar as pedras, pode jogar as pedras. Mas se vocês entenderem o tempo que vocês levam no fogão para cozinhar um alimento, um arroz branco e um arroz integral, o tempo que leva para transformar uma cenoura crua em sopa e uma cenoura cozida em sopa. Na China não se come nada cru. Até alface eles batem na água quente assim, ó, antes de servir. Não se come nada cru. Não se bebe coisas geladas. Qualquer lugar que você vai, aqui é o cafezinho, né? Lá é água quente. Água quente, você vai num parque, caminhar num parque, o bebedouro tem água quente, né? Para sempre estar na temperatura do nosso estômago, né? Para que a gente não tenha que pegar a energia do rim, a energia do baço para poder transformar aquilo, para depois aquilo virar sopa, para depois aquilo descer pelo intestino. Não. Sempre que você come coisas geladas e cruas e integrais, você exige demais do seu organismo. Ah, mas eu me sinto bem. Se o seu baço tá bom, tranquilo. Agora, se você tem sintoma de memória fraca, você tem dificuldade em absorver nova informação, você tem dificuldade de estudar, você tá vendo que tá caindo mama, bumbum, né? Você tá vendo que sua menstruação tá muito abundante, né? Se você tem sinais e sintomas de baço fraco, você comer esses alimentos faz muito mal para você, né? Então é preferível você comer coisinhas cozidas, quentinhas, né? Já de mais fácil digestão, né? Você ajuda o seu organismo. E mesmo quem não tem baço fraco é muito bom, porque aí a gente guarda aquela energia do baço e do rim pra gente viver mais, se recuperar se a gente fica doente, né? Então é isso que eu quero trazer para vocês, porque, por exemplo, quando você come muita comida crua, integral, às vezes as pessoas começam a desenvolver essa coisa de pensamento circular, vira uma ideia, uma preocupação, você não consegue tirá-la da cabeça. Você vai deitar na hora de dormir e aquilo fica te assombrando, né? São os fantasmas do baço fraco, né? Então, assim, você comer uma coisinha mais quentinha, de fácil digestão, vai melhorando isso também, né? Até de tirar a gente dessa coisa do pensamento circular, daquela preocupação constante. Né? O baço é o meu órgão preferido, baço, meu lindo, eu falo isso para todo mundo, todos os meus alunos de medicina chinesa, de fitoterapia, sabem que o baço é o meu órgão preferido, tá? Então a gente precisa cuidar dele com muito carinho, né? Ainda mais eu que exigi aí 3 gestações, né? 3 partos normais, exigi muito do meu baço, eu estudo muito, né? Então eu sou uma pessoa que eu exijo muito do meu baço e eu quero ele pertinho de mim, firme, caminhando comigo sempre, né? Porque ele realmente, assim, é o meu melhor amigo. E eu espero que ele se torne um amigo querido de vocês também. Daí lembrando que o baço forte a gente emagrece mais rápido, né? Celulite vai embora, inflamações, tanta coisa ruim que vai embora quando o nosso baço tá bom, tá? Então põe uma forcinha aí, porque cada esforço que você faz para aliviar o lado do seu organismo, a recompensa é muito grande, muito grande. Então, façam seus comentários, postem suas perguntas e estamos juntos aí. E espero que vocês se apaixonem pelo baço tanto quanto eu. Ele vai agradecer para vocês. Obrigada mais uma vez por estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau!